Graças e paz, igreja. Amém. Que bom estarmos de volta, né? Passei alguns domingos aí ausentes, decorrente da nossa campanha de missões nacionais, onde há muitíssima terra para ser conquistada. Amém. Amém. Glória a Deus por isso. Marcos está bonito hoje com essa camisa, viu? Olha, eu já falei para ele, eu vou reforçar. Gostei, viu, Marcos? Venha mais vezes, tá? Irmãos, nós vamos meditar nesta noite na palavra do Senhor que se encontra em João 17. Eu lerei de 1 a 11. Gostaria que os irmãos estivessem acompanhando. E o tema desta mensagem seria Unidade do Corpo de Cristo, o caminho para uma igreja forte e saudável. Unidade é o tema que nós iremos estar falando com a igreja nesta noite. Talvez algo tão fácil, talvez algo de tão simples entendimento, mas algo também talvez tão difícil de acontecer, principalmente entre pessoas ou entre igreja, entre o corpo de Cristo. A unidade hoje tem sido, irmãos, um desafio no corpo de Cristo. E nós precisamos nos atentar quanto a isso. Não sei se vai ser possível colocar. Vai seguir? Não. Vai? Amém. Glória a Deus. Que bom. Diz assim a palavra do Senhor. Depois de falar essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora. Glorifica teu Filho, para que também o Filho te glorifique. Assim como lhe deste a autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Eu te glorificarei na terra, completando a obra da qual me encarregaste. Agora, pois, glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu os destes a mim, e eles obedeceram a tua palavra. Agora sabem que tudo quanto me deste vem de ti. Porque lhes transmiti as palavras que tu me destes, e eles as acolheram e verdadeiramente reconheceram que vim de ti e creram que tu me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Todas as coisas que me pertencem são tuas, e as que te pertencem são minhas, e neles sou glorificado. Não estarei mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo, guarda-os no teu nome que me destes, para que sejam um, assim como nós. Amém? Oremos. Pai querido, obrigado, Senhor, porque aqui nós estamos. Poderíamos, ó Deus, estarmos em tantos outros lugares, ó Deus, mas teu Espírito Santo, o teu amor, a tua graça, a tua compaixão, a tua misericórdia, nos trouxe até a tua casa, Senhor. Obrigado, Deus, e que aqui nós estejamos em plena comunhão, e que aqui, Senhor, nós sejamos verdadeiramente o corpo de Cristo, que possamos estar em unidade plena com o Senhor. Sustenta-nos, ó Deus, e que a tua graça continue com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém, irmãos. Capítulo 17 de João. Contexto deste capítulo, irmãos, é no mesmo cenário da última ceia, após o discurso de despedida e antes de Judas ter traído a Jesus e ele ser preso no cenáculo ou no Monte das Oliveiras.
Isso aconteceu na última oração pública de Jesus. Jesus faz a última oração pública, registrada. Um momento de comunhão íntima com o Pai antes da sua morte. Capítulo 17, ele se divide em 3 partes principais. Jesus ora por si mesmo. Jesus ora pela sua glorificação, reconhecendo sua hora, a hora da cruz. E que ele cumpriu a missão de glorificar ao Pai na terra, pedindo a glória que tinha realmente aceitado antes da criação do mundo. Então ele ora primeiramente por si mesmo. Depois ele vai orar pelos discípulos. Ele intercede pelos discípulos ou apóstolos presentes ali, pedindo ao Pai que os guarde de todo o mal, que os mantenha unidos, os santifiquem na verdadeira fé de Cristo Jesus e os proteja do mundo. E em terceiro, ele ora por todos os crentes, ou seja, por todos que creram ou que creriam nele através da mensagem, pedindo unidade perfeita para que o mundo creia e que eles realmente vejam a glória de Deus. Quando Jesus faz essa oração em João 17, irmãos, ele estava prestes a entregar a sua vida. Ele teria a oportunidade de pedir tantas coisas. E isso me chama muita atenção. E isso também revela o verdadeiro amor de Deus para com cada um de nós, não é? E quando nós vemos aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira, não é? Que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? João 3,16, não é? Então, Jesus, ele faz essa oração e ele escolhe orar por unidade. Por unidade. E a unidade, ela não é uma opção. Ela não é uma opção decorativa de fé cristã. A unidade, meus amados e queridos irmãos, ele é o alicerce. O alicerce que sustenta a eficácia e a autoridade da igreja. Não se trata de todos pensarem igual, não é? Nós costumamos dizer, pastor Gilberto, que lá na Cristolândia, ali é um povo dos improváveis, não é? Aqui talvez não seja tão diferente. Pensamentos totalmente diferentes, não é? Aqui nós temos corintianos, né? Palmeirenses, São Paulinos, não é? E outros times por aí, não é isso? Nós temos pessoas aqui que gostam do amarelo, do vermelho, do roxo, do preto, do azul. Não é assim, irmãos? Vários pensamentos, várias ideias, não é? E que tinha tudo para ver, ter alguma condição diferenciada, mas não. Isso não existe no corpo de Cristo. Isso não pode existir, não deve e não vai existir no corpo de Cristo. Porque aqui nós temos um propósito único, que é a unidade em Cristo Jesus. Amém? Então a unidade ela não é uma opção. Não se trata de todos pensarem iguais, mas de estarmos conectados por um mesmo propósito. Propósito de verdadeiramente servirmos ao Senhor. Propósito esse de manifestar o reino de Deus na terra. Esse é o nosso propósito. De manifestar o reino de Deus na terra. Podemos falar juntos? Manifestar. Muito bem. Unidade, irmãos, não é uniformidade. Deus é o nosso maior exemplo de unidade. Pai, Filho, Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade, né, pastor Gilberto? É um dos pontos aí cruciais de nosso concílio. Muito bem. E eu achei, e é interessante que ele não fala só da Trindade, meus irmãos. João 17, ele vai tratar várias e várias questões. Vai tratar questões teológicas.
Ele vai tratar assuntos sobre reino, sobre revelação, sobre trindade, como eu já falei, sobre escatologia. Vai falar sobre missionária ou missional, igreja missional e eclesiologia. Bem completo. Muitos assuntos nós podemos tratar em João 17, mas até então nós vamos ficar por unidade. Então a igreja, como corpo de Cristo, ela deve refletir essa mesma realidade. Muitos membros, diferentes funções, porém um só corpo. Quando compreendemos que unidade é harmonia nas diferenças, não nos sentimos ameaçados pelos aspectos divergentes, mas passamos a valorizá-los. Amém, queridos? Quando nós, irmãos, as diferenças que nós temos entre nós, não é? Ou seja lá por um time, ou seja lá por uma cor, ou seja lá por uma opinião, ou seja por uma ideia. Irmãos, isso não pode ser algo que nos traga um desconforto. Não. Isso é um motivo para que a gente tenha que respeitar a opinião do outro, não é isso? E olharmos de uma forma que isso venha nos valorizar. Infelizmente, irmãos, muitas comunidades hoje têm-se a cultura de comparação ou da competição, não é? Ainda é presente em nosso meio. E isso enfraquece o corpo de Cristo. No corpo de Cristo nós não podemos ter rivalidades. Paulo escreve em Efésios 4:3, devemos nos esforçar para preservar a unidade do Espírito, do vínculo da paz. Aliás, em Efésios eu quero ler com a amada igreja. Efésios 4:3. Ele vai dizer assim, meus amados e queridos irmãos, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esforçando-nos porque não é uma coisa fácil de se fazer. Não é algo fácil de nós lidarmos com tudo isso. Então é necessário que haja um esforço de cada um de nós. Unidade na igreja não é apenas a convivência, não é apenas o estar juntos, não é apenas participarmos de uma festa, mas uma realidade espiritual que floresce na humildade, no amor, no mútuo, no perdão e na dependência de Cristo como cabeça, edificando mutuamente para o crescimento e testemunho do Evangelho de Cristo. Unidade é muito mais do que um encontro, do que um ajuntamento, mas é estarmos realmente, não só nesses momentos, mas estarmos em momentos preciosos, como podemos compartilhar da palavra de Deus, como podemos evangelizar, estarmos muito mais além do que um mero encontro. Essa unidade, meus amados irmãos, ela não acontece por acaso. Ela é construída com uma intenção, uma humildade, como eu falei, e uma disposição para caminharmos juntos. É necessário nós querermos caminhar juntos. Irmãos, é necessário nós querermos estar juntos uns dos outros, não é? Para que o reino de Deus possa crescer. É necessário, irmãos, nós sentirmos falta um dos outros. Às vezes, quando eu estou aqui na igreja, eu fico olhando algumas pessoas e falo, fulano, Lídia, não está aí. Lídia, fulano não está aí. Nós precisamos, irmãos, não é? Sentirmos falta das pessoas. Porque, de repente, aquela pessoa está precisando de um apoio, está precisando de uma ajuda, está precisando de uma palavra, está precisando de estarmos ali. E nós precisamos nos atentar para isso. Então essa unidade ela não acontece por acaso, mas ela é construída com intenção.
e é preciso estarmos dispostos a caminhar juntos. Temos lutas, dificuldades, desafios, problemas, todos nós temos, não é? E nós precisamos nos atentar, porque se nós não nos atentarmos, essas situações, irmãos, ela tira de nós essa unidade, ela tira de nós esse ajuntamento, não é? Tira de nós esse ajuntamento. Nós precisamos estar realmente juntos e ligados. Salmo 133:1, muitos conhecem. Ó quão bom! Ó quão bom! É bom, faz bem, edifica, traz crescimento. E tudo que é bom, nós precisamos querer. Não é isso, irmãos? Tudo que é bom, tudo que faz bem, nós precisamos querer. Ó, quão bom e quão suave. Por que é suave? Porque nós compartilhamos. Nós compartilhamos um para com os outros. Não é? Compartilhamos. Nós conversamos sobre situações. Nós desabafamos. Nós nos alegramos. Então se torna, irmãos, algo suave para cada um de nós quando nós entendemos realmente que nós precisamos estar em comunhão. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam. O viver, irmãos, é eterno. Não pode ser viver por um momento, por alguns minutos, mas é viver constantemente. Viver constantemente. Onde há unidade, o povo de Deus é abençoado. Amém? Onde há unidade, irmãos, o povo de Deus é abençoado. Você quer ser abençoado? Vamos estar em unidade, vamos estar juntos como corpo de Cristo. A comunhão entre os irmãos não é apenas bonita, bela, mas ela carrega o poder da unção e da presença do Senhor. Por isso precisamos cultivar essa cultura de encorajamento e cooperação. Precisamos parar, irmãos, olha que interessante isso e muito importante para nós hoje. Nós precisamos parar de construir muros e começar a construir pontes. Precisamos parar de construir muros, ou seja, algo que né, muro, que fecha ali, que para, que não tira a sua ideia. Não, pontes. Pontes que nos conceda acesso às pessoas, acesso a esse mundo tão complicado que nós vivemos, acesso a evangelizar, acesso a falar do amor de Deus, acesso, pontes e não muros. O muro, irmão, ele nos traz um ar de negatividade. Algo que nós olhamos e logo de cara nós falamos assim, não vai ser possível, não dá, não é para mim, não é? E como é difícil nós trabalharmos assim no corpo de Cristo. Certa feita eu ouvi comentário de pessoas que falam assim, fogem dessas pessoas negativas. Foge, não fique próximo, não. Não deixe ser contagiado por isso, não. Porque tem pessoas que já acordam assim, não é? Hoje não vai dar certo isso, não vai dar certo aquilo, vai dar errado isso, vai dar errado aquilo. Nós precisamos acordar na presença do Senhor, amém? Precisamos acordar, irmãos, na presença do Senhor. Precisamos acordar já falando com Deus. Conversando com Deus, Senhor, eu dedico esse meu dia ao Senhor. E que seja o que vier, o Senhor está no controle de todas as coisas. Controle de todas as coisas. Onde há unidade, o povo de Deus, ele é abençoado. Ele é abençoado, irmãos, porque ele está no centro da vontade de Deus. Amém? Ele está entendendo realmente a mensagem do Senhor para a sua vida.
ele está entendendo o que Deus quer para a sua vida. Às vezes nós relutamos, realmente, com muitas coisas no reino de Deus. E nós, irmãos, pagamos por isso. E nós sofremos por isso, porque há consequências. Nós precisamos obedecer ao Senhor em todos os sentidos. E para nós obedecermos a Cristo Jesus, nós precisamos realmente estarmos totalmente em comunhão com Ele, entendendo o que Ele quer para as nossas vidas. É fácil, né, irmão Marcos? Mas difícil ao mesmo tempo, não é isso? Porque como a gente fala, o Senhor quer muito, muito de nós. Mas o Senhor quer muito, muito de cada um de nós. E às vezes nós temos sido servos realmente, servos complicados, servos que realmente não atendem, não escutam, rebeldes. Mas nós precisamos entender a vontade do Senhor, para que nós possamos ser abençoados. Por isso, irmãos, é preciso cultivar isso. Deixemos de construir muros para construir pontes. A igreja ela foi chamada, irmãos, para ser uma igreja, para ser como uma sinfonia. E não um conjunto de solo tentando se destacar cada uma pessoa aqui dentro. Não. Uma sinfonia, ela é a mistura de sons harmoniosos. Aliás, falando em sinfonia, me veio agora os sons da missão. Vai haver uma programação, não sei quantos poderão ir ou terão a oportunidade, mas dia 11, né, Lídia? Me ajuda aí. Dia 11, irmãos, haverá não sei se pode chamar um concerto, mas haverá uma programação musical, muito bem, muito obrigado, lá na PIB da Liberdade, dia 11, se eu não me engano, às 19 horas. Irmãos, ali estará um conjunto composto de homens que vieram da Cracolândia, não é? Homens que vieram de um contexto muito difícil, e lá eles estarão tocando uma diversidade de instrumentos. Diversidade de instrumentos. Isso é uma coisa linda, maravilhosa. Então, se os irmãos tiverem essa oportunidade de poder estar lá, ou até mesmo eu creio que vai passar no YouTube alguma coisa, né? Poder assistir. Irmãos, muito impactante, muito abençoador. Enquanto eu estava lá na Cristolândia de Suzano, estava acontecendo alguns ensaios. E como é difícil, principalmente aquele violoncelo, que é aquele grandão, muito difícil de tocar aquilo ali. E aqueles meninos com todo amor, com toda dedicação, com todo empenho, estão conseguindo superar esses desafios. Amém? Desafios em nossas vidas. Nós temos vários desafios em nossas vidas e que nós precisamos pedir ao Senhor. Nós precisamos pedir ao Senhor sabedoria para Ele conceda para nós realmente a condição de superarmos desafios e não desanimarmos, mas estarmos alegres, porque a alegria do Senhor é a nossa força, amém? A alegria do Senhor é a nossa força. E o Senhor está conosco em todos os momentos. Uma sinfonia, então, é a mistura de sons harmoniosos. E todos juntos, irmãos, eles produzem algo muito belo. A unidade começa em relacionamentos simples e diários. Relacionamentos simples e diários. Dentro da minha casa, eu posso dar início a uma unidade. Na minha família. Ter um relacionamento saudável com a minha família, dentro da minha casa. Em conversas honestas, em decisões tomadas com empatia, o modo como tratamos nossa família, as pessoas, nossos irmãos na fé, e até quem pense diferente, que revela muito sobre a maturidade do nosso amor. A oração de Jesus, irmãos, ainda está viva até hoje, amém? A oração de Jesus continua viva e eficaz até hoje.
Nós precisamos entender isso. Ele continua esperando que sejamos um para que o mundo creia. Essa unidade é um testemunho vivo, é a prova de que existe algo muito mais forte do que o ego, do que as preferências pessoais, do que as tradições. O amor que nos une é um só em Cristo Jesus. Esse é o amor verdadeiro. Há um só corpo, um só espírito, como também um só a esperança para a qual vocês foram chamados. Está lá em Efésios 4:4. Nós somos chamados, irmãos, amém? Nós fomos chamados. Você tem um chamado. Descubra qual é ele. Se coloque diante de Deus e descubra qual é o seu chamado. Se é de evangelizar, se é de orar, ou se é de fazer uma outra função no reino de Deus, faça. Não sejamos negligentes na obra do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Há um só corpo, um só espírito. Unidade em amor. Jesus ora para que os cristãos sejam um, assim como Ele e o Pai são um, para que o mundo creia. O amor de Deus deve estar presente em todos nós. Sermos unidos para que o mundo creia, irmãos. O mundo precisa ver em nós, precisa ver na Igreja Batista da Vitória, um povo unido, amém? Um povo junto, um povo que realmente tem um propósito de falar do amor de Deus, de pregar a palavra do Senhor. Esse mundo aí fora precisa ver em nós esta unidade. Santificação pela verdade. A oração pede que Jesus santifique os discípulos na verdade, pois a palavra de Deus é a verdade. Isso implica que a igreja deve ser santificada através da verdade divina. Sermos verdadeiros, doa o que doer, custe o que custar. Nós precisamos ser verdadeiros diante do Senhor. Amém? Precisamos ser verdadeiros, irmãos. No mundo, mas não no mundo. A oração de Jesus nos ensina que cristãos podem viver no mundo, mas sem se misturar ou se corromper com seus princípios e valores. Você tem princípios, você tem valores? Amém. Pois conserve-os na presença do Senhor. Este mundo tão corrupto, esse mundo tão difícil que nós vivemos. Lídia estava compartilhando hoje pela manhã. Lídia tem um grupo de costura, né, Lídia? Irmãos, e eu vi a aflição. Eu não sei se ela é cristã, ela é evangélica, pelo que eu pude imaginar. Irmãos, mas eu vi a aflição daquela mulher. Veja só, a mulher, ela precisava trabalhar. Ela trabalha com artesanato. E ela achou uma oportunidade de trabalhar numa feira. E ela foi para a feira. Ela chegou lá, montou sua barraca, montou suas coisinhas, tudo bonitinho. Bom, a prefeitura cobra dela ali para ela se instalar ali R$3. R$3, né? R$3. Irmãos, só que aí, irmãos, chega uma pessoa lá, simplesmente fala assim para ela, olha, a senhora vai ficar aqui? Vou. Vai trabalhar aqui? Tal, todos os dias tal, assim, horário tal? Sim. Pois então, existe uma taxa para ser cobrada aqui, para poder trabalhar. Uma média de R$60, R$70. Mas como assim? Eu estou pagando já uma taxa para a prefeitura. Como que está me cobrando uma taxa? Quem que é? Não, são pessoas de fora. A gente não pode estar falando quem são as pessoas. É esse o mundo, irmãos, que nós estamos vivendo por aí. Então, eu vi uma aflição tão grande naquela mulher de falar assim, bom, se eu fico, eu coopero com o crime. E se eu não fico, como é que eu sustento minha família? Olha a situação. Olha o mundo que nós vivemos, irmãos. E está daí para o pior. Vai complicar
vai complicar cada dia mais. No Rio se vê muito dessas coisas, né? Aqui em São Paulo ainda, talvez, se não chegou, irmãos, vai chegar. Né, Marcos? Não sei se já chegou. Alguns lugares já são assim. Então, queridos, no mundo, mas não do mundo. Não podemos nos misturar ou se corromper com os nossos princípios e valores. Porque nós temos a vida eterna em Cristo Jesus, amém? Nós temos algo valoroso, nós temos algo precioso em nossas vidas, que é a nossa vida eterna com Cristo Jesus. Jesus define a vida eterna como conhecimento de Deus e de Jesus. Ele também pede que seus discípulos ou que seus seguidores conheçam e experimentem o amor do Pai. Irmão, nós precisamos conhecer e experimentar o amor do Pai. Ou seja, realmente estarmos com Ele a todo momento, a todo dia, a todo instante. Não é porque eu entreguei a minha vida a Jesus, acabou, parou por aí, chega. Não, não. Nossa vida com Cristo é contínua. Eu costumava falar para os meninos assim, você toma café da manhã? Sim. Você almoça? Você toma café da tarde? Você janta? Que bom. O seu corpo está abastecido, né, Cícero? E a nossa vida espiritual, como é que fica? Como é que eu alimento a minha vida espiritual para aguentar esse mundo aí fora? Esse mundo corrupto, esse mundo de dificuldade, de lutas, não é? Como é que eu alimento meu espiritual, a minha vida espiritual com Deus? É orando, é estando em comunhão com Cristo, é lendo a palavra do Senhor. Isso tem que ser constante em minha vida, porque eu estou no mundo, mas eu não faço parte deste mundo. Intercessão. Jesus intercede ativamente pelos crentes, pedindo ao Pai que os proteja e os santifique. Isso demonstra o amor profundo de Cristo e a importância da oração pela comunidade. Ou seja, Jesus pede a proteção para cada um de nós, que nós sejamos santificados, ou que nós venhamos a buscar a santificação em Cristo Jesus. Isso é um processo. Isso é um processo nas nossas vidas. E todo dia nós precisamos fazer isso, buscar ao Senhor. Isso precisa acontecer na nossa igreja, irmãos. Isso precisa acontecer em nossa igreja. O cristianismo de hoje, irmãos, nós vemos tantas divisões de igreja, infelizmente, competição de denominações, desentendimento entre líderes. Isso leva realmente a nos pensar, talvez não exista unidade na igreja, mas nós não podemos pensar dessa forma, amém, irmãos? Pelo contrário, nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos entender que nós temos uma responsabilidade para o reino de Deus. E essa responsabilidade, ela não pode cair no esquecimento. Não pode, meus irmãos. Eu não posso esquecer que eu sou cristão. Já imaginou? Já imaginou se eu esqueço? Não é? Eu não posso esquecer que eu sou cristão. Não tem como. Eu sou um servo de Deus, eu sou um filho de Deus, eu não posso esquecer. Pelo contrário, eu preciso estar lembrando sempre. E como eu costumo dizer, não é só nas situações difíceis, de luta, dificuldades, não. Porque às vezes para lembrar de Deus nos tempos bons, não é? Quando tudo está bem, quando tudo está maravilhosamente bem, às vezes é difícil. Lembramos um pouco mais das nossas lutas, nas dificuldades, nas provações. Não, nós devemos lembrar de Deus a todo tempo, a todo momento. Porque o Senhor, na sua oração, Ele lembrou de nós em todos os sentidos. Em todos os sentidos, Deus lembrou de nós. E Deus cuida de cada um de nós. Então nós precisamos verdadeiramente fazer a nossa parte. Nós precisamos buscar ao Senhor verdadeiramente.
Romanos 12, 16 e 17. Eu queria ler com vocês. Romanos 12. Romanos 12, 16 e 17 diz assim a palavra de Deus: tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos, não tomeis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Amém? Fazer o bem a todos os homens é fácil? Não. É difícil demais. Muito difícil. Eu estava no trânsito semana passada com o Samuel. O farol abriu para mim. Se o farol abriu para mim, obviamente eu posso passar, não é isso? Só que eu não sei por que meu pé é um pouquinho pesado. E meu pé acelerou o carro, mas o farol está para mim. E a moto entra, olha só, moto. E a moto entrou com o farol fechado para ele. Ele entrou. E eu, como eu acelerei, aí eu quase que eu encostei na moto do rapaz. Ah, para quê? Ele parou na minha frente, desce aqui, o que você quis me atropelar? E que não sei, começou a falar um monte. E ele pegou a moto e encostou do meu lado. Aí eu só olhei para ele. Amigo, desculpa, viu? Apesar que eu acho que eu não estava errado, não. Acho que o vermelho quem passou foi você. Mas desculpa. Ele olhou para mim, irmãos. Não, desculpa eu. Olha assim, quase que ia descer da moto para me bater. Não, desculpa eu. E pegou e foi embora. Irmãos, a palavra de Deus nos diz isso. Veja só. Tende os mesmos sentimentos uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos, condescendem com os que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem. Nós precisamos nos esforçar, porque quando a palavra de Deus nos diz, esforça-te, não é? E tenha bom ânimo, porque não é fácil. Então, nós precisamos nos esforçar para fazer o bem. Independente, irmãos, se nós estamos errados, eu sei que quando nós estamos certos, nós queremos estar certo e queremos realmente fazer isso valer em nossas vidas. Mas às vezes nós precisamos um pouco mais de humildade. Então não vamos realmente pagar o mal com o mal, mas fazer o bem perante todos os homens. Assim que nós precisamos entender a palavra de Deus. E Deus realmente ama cada um de nós. Que Deus orou por nós e continua realmente orando por cada um de nós. E nós precisamos da graça de Deus. Amém? Eu queria louvar, ou eu queria cantar um louvor que é muito conhecido e creio que todos conhecem, que é o Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Que esse louvor, irmãos, seja verdadeiro nos nossos corações. Nós tenhamos realmente uma comunhão
ajustada, não é? Nós precisamos estar ajustados diante do Senhor, sem folga, não é? Uma engrenagem com folga, nessa engrenagem com folga entra areia, entra sujeira, entra uma série de coisas. Nós precisamos estar bem ajustados diante do Senhor, para que o mal, para que o inimigo, para que nada venha tirar essa comunhão, essa unidade diante do Senhor nosso Deus. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado porque a Tua palavra ela é viva e eficaz. E ela transforma, Senhor. Que nós venhamos, ó Pai, diante desta palavra, sermos transformados pelo Teu poder, pelo Teu amor, pela Tua graça sobre nós. Que nós venhamos a sermos humildes, que venhamos, ó Pai, a querer realmente ter comunhão com os nossos irmãos, temos uma unidade, um só corpo, um só espírito. Ó Deus, não é fácil. Não é fácil porque o inimigo não quer que isso aconteça em nós. E o inimigo vai colocar tantas dificuldades, tantas situações em nossas vidas. E nós precisamos estar atentos e vigilantes, ó Pai, para que nada disso tire realmente essa unidade no corpo de Cristo. Estejamos juntos, nós venhamos a entender um ao outro, Deus. E nós venhamos, ó Deus, a se preocupar um com o outro, nos seus problemas, nas suas lutas, dificuldades. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós, para que nós venhamos a fazer a Tua vontade, Senhor. Para que o Teu reino cresça, e para que isso aconteça, Senhor, é necessário estarmos juntos. Estarmos juntos em todos os sentidos, ó Deus. Dá-nos essa condição, Pai. Que nós venhamos a buscar, ó Pai, entendimento, estratégia, sabedoria do Senhor. Para que isso aconteça em nossas vidas e nesta igreja, Pai. Sustenta-nos, ó Deus. Para que venhamos ser realmente um corpo, um único corpo, bem ajustado, totalmente ligados, vivendo em amor. Ó Deus, um corpo sem falsidade, Deus, mas vivendo a verdade, expressando a Tua glória, expressando a Tua palavra, expressando a Tua alegria. Ajuda-nos, ó Deus, para que venhamos somente fazer a Tua vontade. Temos dificuldades, nós temos problemas, mas precisamos crer verdadeiramente que o Senhor é muito maior do que todas essas coisas. Ajuda-nos. Conceda, Senhor, a Tua graça sobre nós. Muito obrigado, Pai. Assim nós te pedimos e assim nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.